A prisão da esposa do Alexandre de Moraes muda completamente a barganha no cenário político brasileiro. É uma reestruturação de poder completa. Por muito tempo, e eu posso dizer, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai poder assistir possivelmente o Alexandre de Moraes dando alguns passos para trás. Porque a grande realidade é que até esse exato momento o Alexandre de Moraes é um grande colecionador de rabo preso dos políticos e de vários agentes dos bastidores de Brasília. Mas até esse exato momento não se sabia de alguém que possuía algum rabo preso ou algum tipo de argumento forte de convencimento contra o Alexandre de Moraes. Até esse exato momento. Porque agora, com essa notícia de um contrato de 129 milhões, que muitos juristas e advogados estão chamando de contrato histórico, porque não se tem outro escritório de advocacia que receba um prolabore de 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, a esposa do Alexandre de Moraes é simplesmente o Neymar dos advogados, ou melhor, muito melhor que o Neymar pelo que parece, porque esse era um contrato. Imagina a quantidade de contratos vultuosos que essa senhorita deve ter dentro do seu escritório. E aí eu vou trazer até uma reflexão. Você sabe quanto que foi a comissão, a taxa de êxito do processo que a esposa do Dias Toffoli conseguiu ganhar com o cancelamento da multa de 10 bilhões de reais contra a JBS por corrupção? Ela ganhou só 500 milhões de reais. Ou seja, pelo que parece, os escritórios das esposas dos ministros do STF são realmente excepcionais. Mas agora, com essa investigação que foi divulgada pela Globo, exatamente, a Malu Gaspar foi a primeira pessoa que revelou esse contrato de 129 milhões. Isso acontece logo após ter sido revelado a viagem do Dias Toffoli. E tem muita gente falando assim: claro que não tinha como ele pegar e ir pro Peru sem ninguém saber que ele foi nesse avião. Amigos, claro que tem como. Um avião privado, você entra em área privada, ninguém te vê entrando. Para você saber que esse indivíduo foi com outro indivíduo, você tem que estar muito próximo ou tem que estar alguém olhando. E aí eu lembro aquele vídeo da Crown, que é a empresa de espionagem que eu falei para vocês, que tudo indica que está sim seguindo, analisando e coletando dados sobre os ministros do STF, e isso é um grande objetivo dos próprios banqueiros em gerar uma punição contra o Master. Nesse momento, a gente tem um novo agente que por muito tempo não tinha uma influência tão ativa na política de forma afrontosa, que são os banqueiros, mas isso eu vou falar depois. O ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: com essa informação dos 120 milhões, que deve ser só a cabeça, deve ter muita coisa no celular do Vorcaro, porque essa informação saiu do celular do Vorcaro, que continua com a Polícia Federal. Com essa informação e com as outras informações, possivelmente vão conseguir colocar o Alexandre de Moraes sentadinho para conversar e principalmente para tirar ele da frente nas eleições de 2026. Eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo em detalhes, então presta bastante atenção, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E sobre a inscrição no canal eu tenho que reforçar: se você assiste esse vídeo, esse canal sem se inscrever, o YouTube entende que esse canal não é relevante, não vai distribuir esse vídeo para outros indivíduos do YouTube, para outros brasileiros. E a única arma, e a arma mais forte que a gente tem para 26 é a informação. Então, se você assiste e não se inscreve, você prejudica literalmente a distribuição desse conteúdo. Então, se você acha importante informar os brasileiros, se inscreva no canal. Você pode não querer ativar o sininho, mas se inscreva no canal, porque é muito importante. Se você quiser ativar o sininho para você receber todas as notificações e ficar sempre informado, melhor ainda, você dá um grande sinal para o YouTube da relevância desse conteúdo. Dito isso, curte, se inscreva, não se esqueça. E vamos começar aqui, porque hoje eu já falei no outro vídeo, hoje é a super quarta. E pelo que parece, a economia brasileira
tá indo de mal a pior. O dólar já está a 5,48, isso aqui vai patrocinar uma inflação gostosinha para 26, prejudicando completamente o governo Lula. Mas, felizmente ou infelizmente, isso aqui vai ter um grande efeito do indicado do Bolsonaro, que ainda, pelo que se fala nos bastidores, não está consolidado como Flávio Bolsonaro, pode ter negociações e ele se retirar e o Jair Bolsonaro indicar outro indivíduo, possivelmente Ratinho Júnior ou o próprio Tarcísio. Dito isso, esse ponto aqui é um ponto que pode patrocinar a derrota completa do Lula. E como eu sempre reforço, vou reforçar de forma bem breve, adquira o e-book Investindo em Dólar para você criar o seu seguro contra a catástrofe que este governo está fazendo no país. Ou seja, clica no link da descrição ou fixado no primeiro comentário e adquire. Nesse e-book eu te ensino a converter o seu real para dólar no melhor custo possível, de dólar para investimentos nos Estados Unidos ou internacionais, sem nenhum tipo de dificuldade, tudo isso de forma muito fácil, e o e-book é disponibilizado nessa plataforma e você também tem acesso a aulas em vídeo. A gente já estamos com 2 aulas em vídeo, eu vou continuar adicionando aulas e à medida que o e-book vai ficando mais completo, eu vou aumentar o preço, ou seja, aproveite esse preço promocional de R$ 79,90 antes que aumente. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês são essas falas do Gilmar Mendes, do ex-ministro do STF, e você vai entender a minha colocação de por que eu chamei ele de ex-ministro. Presta atenção. Ou seja, o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. E aí? Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer que eu sou capaz de fraudar uma eleição? E aí? Vídeo de 2015 que voltou a circular nas redes sociais mostra o ministro Gilmar Mendes, que integrava o Tribunal Superior Eleitoral, criticando falas de Lula e Dilma Rousseff. Ambas as declarações estão ligadas a críticas sobre o que os petistas são capazes de fazer para conquistar o poder. Acompanhe. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora na internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Eu tô com o Gilmar nessa conclusão, hein? Tô com o Gilmar, hein? Veja a Quem tá com o Gilmar aí? responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem. Isso, inclusive, em campanha eleitoral. Olha aí. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O E que aí? significa fazer o diabo na eleição? O que significa? Mas seja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? Concordam com o ex-ministro Na Gilmar? sequência, depois dessas declarações, ele afirmou que a Justiça Eleitoral era extremamente corajosa para caçar prefeitos e vereadores de estados e que esses tipos de comentários não poderiam ser tolerados. Fernão Lara Mesquita, temos sua análise aí sobre isso que acompanhamos agora. Concordo totalmente com o ex-ministro Gilmar, né? Que é assim, o cara passa 2 anos, o cara vira outra pessoa, alguma interferência divina chega nele e o cara vira... Vai demorar para curar o Brasil desse problema. Esse vídeo é incrível, mas é antigo. Depois desse período, simplesmente a linha editorial da Jovem Pan teve que ser podada, exatamente. Eles tiveram perseguição e tudo mais, mas ficou essa relíquia pra gente. Aí eu te pergunto, você concorda com o ex-ministro Gilmar Mendes ou não?
Comenta pra mim. E coloca ex-ministro, porque o atual eu acho que a gente não concorda tanto. Dito isso, vamos dar sequência. Agora temos esse caso aqui, ó, Zelensky. Zelensky não está pronto para aceitar a proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra, diz Trump. E dessa vez ele falou isso de forma não agressiva. Isso foi bom, porque o encerramento da guerra das propostas do Trump iria dar tudo para a Rússia e preparar ela para uma guerra gigante contra a Europa. A Europa com certeza interveio nessa negociação para não permitir, porque ela seria a maior prejudicada, além da Rússia, porque simplesmente ia dar tempo para a Rússia se preparar para tocar a maior guerra do mundo. Felizmente que não saiu. Isso não é opinião minha, não, é opinião consensual, e tanto que esse medo foi tão grande que olha o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha deve voltar com o serviço militar obrigatório. É o que prevê uma nova lei aprovada no parlamento alemão. Após anos de debates, um novo sistema de recrutamento vai entrar em vigor a partir de janeiro. Vai ser assim: os homens nascidos a partir de 2008 vão ser obrigados a se alistar. Mulheres também poderão participar, mas não serão obrigadas. Apesar do alistamento obrigatório, o serviço vai ser voluntário, mas a lei prevê incentivos como um pagamento de 2.600 euros brutos por mês e carteira de motorista mais barata para os voluntários. O objetivo é chegar a 260 mil soldados ativos e 200 mil reservistas até 2035. Atualmente, a Alemanha tem 183 mil soldados na ativa. Caso as metas de crescimento das tropas não sejam alcançadas, o parlamento poderá decidir por um recrutamento militar obrigatório baseado em necessidades. A Alemanha tinha suspendido o serviço militar obrigatório em 2011. O novo serviço militar aprovado... O mundo está mudando, os investimentos em tecnologia dentro da Europa para a questão militar está crescendo e a Alemanha vai carregar novamente a União Europeia nas costas. Como você pode ver, eles estão criando um exército para realmente bater de frente com os Estados Unidos e a gente não está vendo esse mesmo movimento de forma eficiente em outros países. E a Alemanha volta a entrar na competição de tecnologia. Olha que incrível esse drone aqui, ó. Ó, ele mexe a cabeça e o drone mexe também, ó. E percebe que a câmera, quando ele faz assim, a câmera sobe e desce também. É, amigos, e o futuro vai ser dos drones. Olha como que é veloz a resposta. É, meus queridos, a gente está se aproximando de uma guerra e com certeza o Brasil não está preparado, mas felizmente a gente também está bem distante. E o mundo, meus queridos, cada vez indo mais para a direita. Britânicos se cansam do tax and expand e a direita só cresce. Isso no mundo inteiro, reforçando que em 2026 a gente deve ter a maior transformação de polaridade política que o Brasil já viu. E esse é o grandíssimo receio do STF, mas vai acontecer, podem confiar em mim. E agora vamos escutar aqui o Alan dos Santos falando desse ponto que eu achei realmente muito interessante. Presta atenção que agora está se caçando os corruptos dentro das operações militares, dentro da polícia, dentro da segurança pública. Presta atenção. Em quem, Pedrão? Para mostrar pro pessoal, a Operação Tredo da Polícia Federal. E aí, olha só isso, o contexto geral da operação. Pode subir ali, Pedrão. Hoje, 8 de dezembro, então, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tedro com o objetivo de desarticular um núcleo de policiais militares que atuavam a serviço de uma grande facção criminosa no Rio de Janeiro. Ainda não falaram qual. Creio que seja o Comando Vermelho. O nome da operação remete ao termo tredo, que significa traidor, aquele que rompe a confiança institucional. E a investigação revelou um esquema sofisticado de vazamento de informações sigilosas, comprometendo a integridade das forças de segurança e colocando em risco a vida de agentes que atuavam no combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Olha isso. O cumprimento, sobe aí, Pedrão, o cumprimento de mandados e apreensões ficou assim: 11 mandados de prisão, prisões temporárias expedidas pela Justiça, 6 buscas e apreensões, 2 sargentos presos, policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 3 veículos apreendidos, e aí, vamos voltar um pouquinho, que é onde começou tudo isso. Sobe aí, Pedro. Começou na Operação Buzz Bomb, em setembro do ano passado, onde foi deflagrada em setembro uma investigação que focava em um militar da Marinha brasileira envolvido no fornecimento de drones e no treinamento tático de membros de facções criminosas. Um membro da Marinha brasileira que estava fornecendo drones e treinando narcotraficantes. Então ali começou
o que virou Isso aqui não acontece há muitos anos no Brasil, há muito tempo. Eu não me lembro de ter tantas operações da Polícia Federal, isso eu sempre falo, mas operação contra indivíduos que vazam informação, eu não me lembro de ver operações como essa acontecendo de forma relevante. Eles conseguiram pegar indivíduos dentro do BOPE. Quem assistiu Tropa de Elite, a Tropa de Elite retrata realmente a fundamentação dentro do BOPE, que era um lugar que não se tinha e não se aceitava a corrupção. Enquanto a PM, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Ou seja, o indivíduo que está dentro do BOPE faz isso, ele faz muito conchavado, ele faz muito por baixo dos panos. E mesmo assim foi pego. Porque dentro do BOPE, se você é um indivíduo que faz esse tipo de coisa, é muito provável que em alguma operação eles vão te colocar em uma posição pouco favorável, se é que você me entende. Dito isso, está se expandindo, olha só. Policiais são presos em São Paulo por cobrar propina para ajudar PCC. Ou seja, é no Brasil inteiro essa caçada. Amigos, essa eleição vai ser um divisor gigantesco de águas. Mas também temos notícias não tão boas. A maior investigação já produzida pelo Ministério Público de São Paulo contra o PCC, um dossiê que reuniu ao longo de 3 anos e meio milhares de interceptações telefônicas, documentos, relatórios, apreensões de armas e drogas e depoimentos que levam à denúncia de 175 integrantes da facção foi encerrada sem qualquer punição. Por quê? Porque simplesmente o Rui Costa lá foi de arrasta pra cima, o Estado não fez nada, já liberou a galera que é suspeita. Simplesmente quem é que vai ser maluco para tocar esse processo? Além que deve ter algum outro incentivo também. A segunda vara de Presidente Prudente reconheceu no dia 2 de dezembro deste ano a prescrição da pretensão punitiva, o que resultou na extinção da punibilidade de todos os réus, incluindo Marcos Williams Evers, do Camacho, ou seja, Marcola, apontado há mais de 2 décadas como líder máximo do PCC. A decisão põe fim definitivo a um processo que, à época da sua apresentação, foi descrita por promotores do HE como o maior mapeamento da história do crime organizado do Brasil. Meus queridos, deve ser realmente muito pouco motivador participar da Polícia Federal, participar da polícia de investigação do país, porque você faz seu trabalho, você se esforça e acontece exatamente isso. Agora vamos caminhar para a direção central desse vídeo, para a cereja do bolo. Advogado de Trump reforça Magnitsky a Moraes e deixa aviso à Europa. Basicamente, ele falou que o Moraes não vai ter a sua Magnitsky revogada nem tão cedo e que ele continua acompanhando, e os Estados Unidos continua acompanhando os indivíduos do mundo, os políticos globais, ou seja, os políticos de outras nações que estão violando direitos humanos, que eles vão também ir atrás e aplicar a Magnitsky, que foi uma ameaça grave. Eu até pensei, quando li essa manchete, que era alguma coisa associando a expansão da Magnitsky do Moraes para a Europa. E a gente tem que lembrar que desde que aconteceu essa punição da Magnitsky contra o Moraes não saiu mais da América Latina, ele não foi nem para a Europa, o máximo que ele foi, até onde eu sei, foi para a Argentina, que eu não sei se ele foi presencial, porque ele teve um evento que ele foi presente, ele era convidado, mas eu não sei se ele fez a entrevista em vídeo ou se ele foi presencialmente, mas a vida dele está bem mais chata do que anteriormente. Seguindo, temos a economia brasileira naufragando como muito tempo não se vê. Presta atenção. Inflação fica em 0,18 em novembro e acumula alta de 4,46% em 12 meses. Isso é bem acima da meta. A meta do Brasil, o meio da meta, se eu não me engano, é 3,5%. Ou seja, a gente está muito mais próximo do topo da meta, que é 5%, do que do meio da meta. Isso é muito, mas muito lamentável e vai culminar em possível maior aumento de juros, aumento da taxa Selic. E isso vai fazer o dólar aumentar ainda mais, prejudicar mais ainda todo o cenário econômico do país, culminando em uma vida muito infeliz para o cidadão brasileiro, o que pode fazer o cidadão brasileiro acordar e não errar
tanto nas urnas. Em paralelo a isso, como eu sempre falo, a vida do Alexandre de Moraes com certeza tem finanças muito saudáveis e grandes, principalmente com aquele contrato do Master que ela recebeu durante 2024 praticamente inteiro, pelo que parece, de 3,6 milhões, 3,6 e 3,5 milhões, que o total seria 120 milhões com o Banco Master, seria realmente muito eficiente e ajudaria. Mas, por exemplo, o Moraes, ele está viajando em avião da FAB. Por exemplo, Moraes viaja em avião da FAB em evento em Santa Catarina, enquanto o Fachin usa voo comercial. Por que o Fachin usou voo comercial? Porque o Fachin pode usar voo comercial, o Moraes não. Imagina se você encontra o Alexandre de Moraes no voo comercial. Possivelmente, se você não for fazer, vai ter algum indivíduo que vai vaiar, que vai gritar, que vai xingar. E aí, beleza, depois ele pode fazer uma busca e apreensão na tua casa, mas ele vai fazer busca e apreensão em 300, vamos botar umas 100 pessoas de um voo de 300 pessoas? Eu acho que fica um pouco chato para ele. E também é desgastante, ele tem que enfrentar fila, ele é vaiado, ele é visto, ele é vaiado, ele tem que andar com vários e vários seguranças. A vida do homem, ele tem muito poder, mas é uma vida que cada vez se desgasta mais. Apesar do projeto de lei da dosimetria estar pautado, deputados bolsonaristas ainda insistem na anistia ampla, geral e restrita, sinalizando que esta é apenas o primeiro passo para conduzir a verdadeira proporção legislativa à Câmara nesta terça-feira. O parlamentar Nicolas, eu não entendi, acho que esse texto aqui, dessa matéria, está desalinhado, porque o texto está falando de dosimetria, aqui está falando de avião, não fez muito sentido. Mas o grande ponto que eu gostaria de mostrar por isso aqui é que a vida do homem não está tão boa quanto se imagina. Agora eu quero trazer essas colocações e aí em seguida a gente fala sobre o efeito de possível prisão. Presta atenção aqui. 9 milhões de reais. O que veio à tona com o contrato entre o Banco Master e o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes não é apenas um número gigantesco. É um alerta que ninguém pode e nem consegue ignorar. O documento, encontrado no celular do controlador do banco durante a operação Compliance, encontrou no celular dele esse documento. Tem muito mais coisa para vir. Então, observa, tá? previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais ao escritório Bassi de Moraes, advogados, chefiado por Viviane Bassi de Moraes e onde também atuam 2 filhos do ministro. E vejam, não se tratava de um caso específico, de uma demanda extraordinária ou de uma disputa jurídica singular. O contrato tinha um escopo genérico e amplo, representar o banco onde fosse necessário, sem delimitação clara de serviço. Se cumprido até o fim, renderia 129 milhões de reais ao escritório da família. Um valor que causou surpresa e espanto até entre advogados acostumados a cifras milionárias. E mais, mensagens internas do próprio banco mostram que os pagamentos ao escritório eram prioridade absoluta. Mesmo com o Banco Master afundando, enfrentando os problemas que levariam à liquidação, a ordem era clara: não atrasar os repasses ao escritório ligado à família Moraes. Acima de tudo e acima de todos, a apreensão do documento gerou incômodo, silêncio e nenhuma explicação. Nem o escritório, nem o Master, nem o próprio ministro respondeu nada à imprensa. A revelação ganha ainda mais peso ao lembrar da mansão de 12 milhões de reais pago à vista pela família no mesmo período. Um detalhe que, no mínimo, acende ainda mais perguntas sobre a origem, fluxo... Essa parte aí esquece, porque o escritório da mulher do Moraes sempre teve muito dinheiro, ele não precisava desse dinheiro dos 3 e poucos milhões para comprar essa mansão. Isso com certeza não foi. O que se fala sobre a mansão é que ele teve que tirar todos os investimentos que ele tinha no BTG, que estava nos Estados Unidos, e aí ele alocou em alguma coisa e quis alocar em imóvel, que fica mais difícil os Estados Unidos bloquear. E proporcionalidade dos valores. Enquanto isso, casos envolvendo o Banco Master seguem orbitando decisões dentro do Supremo. E fica aí uma reflexão inevitável sobre transparência, limites e o papel de quem deveria ser o guardião. Qual que é a provocação que eu trago para vocês neste exato momento? A primeira é que quem divulgou tudo isso foi a Malu Gaspar, da Rede Globo. Valor milionário de contrato da mulher de Alexandre de Moraes com Moraes com enrolado Banco Master. Documento previa pagamento de 129 milhões. Já mostrei essa matéria para vocês, mas eu gostaria de reforçar um ponto. Foi a Globo que mostrou.
O que mostra que o maestro, que eu já falei para vocês, do sistema político brasileiro mudou bastante. E qual que é o ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um rabo preso do Moraes, um rabo preso com muito conteúdo da Polícia Federal que pode ser explanado para a mídia em um cenário eleitoral que a narrativa central vai ser queda do STF e tudo isso se torna uma grande bola de neve. E também temos vários indivíduos do poder político brasileiro, presta atenção, do poder político brasileiro cravando, caçando para apertar o judiciário para não continuar com a questão da blindagem do STF. Ou seja, tem vários indivíduos muito corajosos que estão mandando cartinhas e fazendo requerimento ao Gilmar Mendes, ao STF, para derrubar a decisão monocrática do Gilmar Mendes. Mas não é só um pedido, porque pedido eles já faziam, mas é um tom de ameaça agora, dizendo que se vocês mantiverem a decisão monocrática do Gilmar Mendes, a gente vai ter que passar tal PEC que facilita muito a questão do impeachment de ministro do STF. E outro ponto também, que já começa a entrar em discussão, o limite de mandato para ministro, em vez de ser para a vida toda, ser de 10 anos. Outro que também está sendo pautado, aumentar a idade de 35 anos, que é hoje, para 50 anos, ou seja, você dá menos tempo para o indivíduo ficar para a vida toda, porque hoje o Messias tem 35 ou 37 anos, ou seja, se você coloca para 50, ele não entra mais. Dessa forma, você consegue ciclar de uma forma menor, de qualquer forma, ou seja, você vai reduzir o mandato. Se passar a questão de mandato de 10 anos, não precisa passar de 50, se passar de 50, não precisa passar de 10 anos. Perfeito? Dito isso, preste muita atenção, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é de suma importância para esse vídeo chegar a alcançar outros brasileiros. E se você ainda não está no meu grupo do WhatsApp, onde eu mando aviso de todos os vídeos e também faço comentários que aqui no YouTube seriam censurados, o link está na descrição, deixo aqui meu convite para você participar do grupo do WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.